Bem com vocês, eu espero que sim. Mais uma vez estamos aqui para a glória do nome dele. Amém. Mais um finalzinho de semana abençoado. Se você recebe, diga amém. Eu recebo um final de semana abençoado. Bom, na quarta-feira fizemos uma live aqui abençoada, né? Falando ali da passagem bíblica de Marcos 9:38, né? Aquela indagação, né, de João em relação ao mestre, no qual tinha uma pessoa expulsando o demônio, isso mesmo, mas não andava, né, com Jesus, não estava ali no meio deles. E aí ficou aquela pergunta que eu trago agora para você, meu amigo e minha amiga. Qual é a pergunta, Gleise? A pergunta é: todos nós podemos utilizar o nome de Jesus? E nós vamos ver, né, se realmente todos podem usar o nome de Jesus, sim ou não. Mas de antemão, vamos fazer a nossa oração. Senhor nosso Deus, Pai querido, Espírito Santo, graças te damos, Senhor, por todas as coisas. Sabemos e reconhecemos que Tu és Deus e Senhor. Nos humilhamos diante da Tua presença, te pedimos perdão por todas as coisas. Vem aqui, Senhor, tomando a vida de cada um nas Tuas mãos, nos dando direção. Uma coisa é certa, Teu nome tem poder. E é por isso que nós estamos aqui, Senhor, para estar vindo aprender mais de Ti. Que a Tua palavra vá se cumpre para a qual foi designada. E o nome do Senhor está acima de todos os nomes, seja utilizado na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, em toda a terra, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, e que assim seja. Vamos lá, todos podem usar o nome de Jesus para você, sim ou não? Pode deixar aqui, se assim quiser. Amém? Dando a sua opinião. E vamos lá para um versículo bíblico em Atos 19:13. Pois a gente viu na quarta-feira Marcos 9:38. Hoje a gente vai ver Atos 19. Nós vamos fazer, né, essa ligação de uma palavra com a outra. E assim diz em Atos: e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que também espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Cefa, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E sabendo neles, e saltando neles, o homem tinha o espírito maligno e assenhorou-se deles, pois mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Então aqui, né, um grupo de pessoas foi ali fazer o exorcismo, né, expulsar o demônio, né, de uma pessoa. E em vez de estar ali expulsando, né, praticamente eles que foram expulsos, porque a Bíblia declara que, né, o homem que estava com o espírito maligno bateram nessas pessoas de tal forma que eles saíram dali nus praticamente. E aí, ele falou que foi lá em nome de Jesus que Paulo pregava. Vamos, né, ver essa questão, porque lá em Marcos, quando nós lemos, né, ali João falou para Jesus, você vai lá e dá uma lida, viu? Falou para Jesus dizendo que Jesus, né, tem uma pessoa que está expulsando demônios em teu nome, mas ele não faz parte do nosso meio. Basicamente isso. E aí? É possível utilizarmos o nome de Jesus, todas as pessoas, sem exceções? Pronto. Então, nós vamos ver aqui 2 pontos, tá certo? O primeiro ponto: aqueles que vão usar o nome de Jesus com entendimento, fé, temor, confiança, certeza, autoridade. E o segundo ponto: aqueles que vão usar o nome de Jesus sem entendimento, sem fé, sem temor, sem confiança, sem certeza e sem autoridade.
E aí é que entra o que é a diferença de um para o outro, porque, né, o nome do nosso Deus, o nome do nosso Senhor Jesus, ele tem poder. Mas a utilização do nome do Senhor nada mais nada é em relação à pessoa que vai se utilizar, né? Aquela pessoa no qual João estava ali falando com o Senhor Jesus disse: não repreenda, né? Porque aquele que não ajunta espalha. Se ele está falando meu nome, se os feitos estão acontecendo, e que assim seja, né? Porque é para a glória de Deus Pai. Então ali, né, naquele primeiro ponto, aquela pessoa ela estava usando o nome de Jesus com o quê? Com entendimento. E esses que apanharam do demônio, né, que estava ali, né, a manifestação, eles foram fazer esse entendimento. Primeiro ponto. Essas pessoas eram filho de Seva, a Bíblia diz. Pessoa essa que fazia parte do sacerdócio, então, querendo ou não, de alguma forma ou outra, conhecia, né, a lei, tinha alguma compreensão da religiosidade, digamos assim, mas não tinha o Espírito Santo de Deus, né? Não tinha o entendimento, não tinha a revelação do poder que há no nome de Jesus, da autoridade, da fé. Então, digamos que eles estavam a fazer porque eles achavam bonito, porque eles sabiam que quando Paulo pregava, que quando Paulo ministrava, ali as pessoas eram libertas, curadas, tinham suas vidas transformadas, né? E todas ali também prontamente eram salvas. E ali ele, digamos que queriam copiar, até pelo fato que eles falam bem claramente aqui, né? Quando ele diz assim, eu expulso, né, no nome do Senhor Jesus sobre o que Paulo prega. Quem Paulo prega? Então ele já está se referindo aqui, né, antes de Jesus, à pessoa de Paulo. Não, Paulo prega em nome de Jesus e ali os demônios, né, saem, então você, né, vai ter que sair também. Então eles não entendiam, né? Eles fez a obra sem entendimento. Ele utilizou o nome de Jesus sem entendimento. Então esse é o segredo, né? Todos podem usar o nome de Jesus, sim, mas aqueles que vão utilizar o nome do Senhor com entendimento e outros que vão usar sem entendimento. E a manifestação do poder que há no nome de Jesus será, claro, visível com entendimento, com fé, com temor, com confiança, né? Porque essa pessoa de Marcos 9:38, no qual João se referiu, eu tenho certeza, né, que por mais que ele não fazia parte, ali não era discípulo, não era seguidor, não estava ali, né, no convívio do mestre, mas só o fato dele ouvir, olha aí, a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então só o fato dele ouvir, ele tomou posse. Por quê? Porque ele ouvia os feitos que Jesus fazia. Ele tinha conhecimento, ele sabia, né, que Jesus tinha poder, que o nome de Jesus tinha poder. E por mais que não andassem ali no meio dos discípulos, nem estava seguindo a Jesus, né, que a Bíblia não fala de uma forma mais clara, né, ele tinha entendimento do que ele estava fazendo, né, e ele teve fé, ele creu e ele utilizou daquilo que estava, né, ali tem um acesso para estar vindo ver uma pessoa sofrer. E ele disse, não, o nome de Jesus tem poder, então eu vou utilizar. Então ele não utilizou o nome de Jesus para se vangloriar. Ele não utilizou o nome de Jesus para se engrandecer, para se aparecer, ou para querer trazer algum tipo de divisão entre os discípulos ou quem seguia ele. Não, de forma alguma. E por causa disso, né, ali o Senhor foi manifesto. Porém, aqui em Atos, onde nós lemos, Deus não deixou de não se manifestar?
Se manifestou, sim. Se manifestou, porque a palavra diz assim, no versículo 16, no versículo 17. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Por quê? Houve a manifestação, não houve a expulsão, mas todos tiveram conhecimento do mundo do Espírito. Poxa, o próprio diabo, o próprio Satanás, os próprios demônios declarou que conhecia Jesus. Olha para isso. Disse que sabia quem era Paulo e expulsou aqueles homens, bateram naqueles homens. E a palavra diz que o nome do Senhor foi engrandecido por causa disso. Olha que maravilha. O nome de Jesus tem poder. Não houve uma expulsão, mas houve uma manifestação, no qual, dentro dessa manifestação, o inimigo teve que declarar que só Jesus é Deus. E ele falou, você não tem autonomia para usar o nome de Jesus, então vocês vão apanhar. Vocês não têm fé, vocês não crêem. Então, vocês só estão querendo fazer por fazer. Então, quem são vocês para me expulsar? Então, meu amado e minha amada, essa é a diferença. Todos podem usar o nome do Senhor Jesus, está aí. E o nome dele tem todo o poder. O que vai fazer a diferença é o entendimento no qual eu estou fazendo, para que eu estou fazendo, qual a motivação que eu estou utilizando o nome do Senhor Jesus. Eu tenho interesse verdadeiramente de ver pessoas curadas. Eu tenho interesse de ver pessoas libertas. Eu tenho interesse de ver pessoas que tenham suas vidas transformadas. Qual é a minha motivação? Eu tenho interesse que eu, utilizando o nome de Jesus, o evangelho sendo pregado da forma pura e genuína, as pessoas serão salvas. Eu tenho esse interesse. Qual é o meu interesse? O meu interesse é de aparecer, de ter fama, de ter nome, de ter renome. Qual é o meu interesse? De ter milhares de seguidores? Qual é o interesse? O que é que se encontra por trás daquela pessoa que está falando no nome de Jesus? Vocês já pararam para pensar? Mas é bem verdade que pessoas que falam no nome de Jesus, a gente vê, né, muitos sinais, né? A gente vê muitas maravilhas. Mas vocês já perguntaram o que é que se encontra por trás daquilo? Porque Deus é Deus. O nome de Jesus tem todo o poder. E sim, como eu acabei de dizer e vou frisar, é necessário que se faça com entendimento, com fé, com a certeza na operação de maravilhas. Mas o Senhor também quer saber qual é a motivação que nós estamos utilizando o nome dele. Quem sabe essas pessoas aqui que apanharam do inimigo, né? E o inimigo, ele é um espírito, ele tá vendo, né? O que se encontra ali, arrodeando aquela pessoa, o interesse, né? A motivação em si, né? O modo de ver aquilo que quer obter através, né, do nome de Jesus, ou a falar do próprio Deus, né? E aí? E aí que dentro disso fica, eles estão fazendo com entendimento? Não, eles estão fazendo sem entendimento porque eles estão fazendo para si próprio. Nesse tempo no qual nós estamos vivendo, é por isso que é necessário estarmos orando, estarmos intercedendo, porque o Senhor falou nos últimos tempos, haveria falsos profetas, haveriam pessoas que viriam no nome do Senhor, e ele ainda diz, quando lhe disserem, ali eu estou, não acredite. Examine o que se encontra por trás de todos aqueles que falam no nome de Jesus. O Senhor diz, nem todos que me diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino de Deus.
Então a questão não é eu ficar aqui falando, a questão qual é a motivação no que eu falo, se eu creio no que eu estou falando, se eu tenho um entendimento que esse nome é poderoso. E aí, como você tem utilizado o nome de Jesus? Eu deixo essa pergunta para você. Para estar vindo adquirir interesses próprios ou porque verdadeiramente deseja que o reino dele seja estabelecido na sua vida, na sua casa, na sua família? Que o reino de Deus venha sobre toda a terra, como nós oramos assim, Pai Nosso, todos os dias. Como você tem utilizado o nome de Jesus? Amém? E é isso aí, né? Vamos fazer a nossa oração intercessória, pedindo em nome de Jesus que venha nos esclarecer, né, o poder que há nesse nome, porque esse nome tem poder. E se você crê, você vê sim as maravilhas na sua vida, no seu lar, em cada área, porque é esse nome todo-poderoso que está em atuação o tempo todo. E quando ele está agindo, meu querido, minha querida, ninguém impede, né? Mas vamos ao nome de Jesus com entendimento, com fé, com a certeza, né? Vamos ter respeito por esse nome que é maravilhoso, o nome de uma pessoa, o nome de um Deus que nos ama e que está todos os momentos aqui conosco. Então vamos respeitar esse nome, vamos temer esse nome. Não vamos ficar falando o nome de Jesus em vão, não, gente. Vamos ter cautela e vamos sim, né, repreender se preciso for pessoas que se utilizam do nome do Senhor de forma errônea por causa de entendimento. O Senhor diz assim nas Escrituras: o meu povo perece por falta de entendimento. Então, quando a gente entende que Jesus é Deus, que veio à terra e habitou entre os homens e nos delegou autoridade e nos deu autonomia no nome dele, sabemos usar o nome dele na hora certa, no momento certo, para a glória dele. Amém? E é isso que nós vamos estar fazendo aqui agora, orando, pedindo no nome dele, para que assim ele venha cada vez mais nos esclarecer, que ele venha abrir o nosso entendimento nas nossas orações, nas nossas petições, nas nossas súplicas, nas nossas intercessões. Amém? Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, obrigado por esta palavra. Que o Senhor abre o nosso entendimento para assim declarar que no teu nome há poder. Há poder no teu nome, Senhor, para estar vindo libertar pessoas. Há poder no teu nome para estar vindo curar, Senhor. Pessoas que se encontram com diagnóstico, pessoas que estão, meu Deus, nesse momento, meu Pai, passando por muitas dificuldades. Pessoas, meu Deus, que estão sofrendo, meu Pai, na alma. Teu nome tem todo o poder, meu Deus, para fazer com que as famílias sejam reconciliadas, com que casamentos venham ser restaurados. O teu nome tem todo o poder, Pai amado, para estar vindo operar, Senhor, em cada área da nossa vida, nos prosperar, nos tirar da miséria, da pobreza, da escassez, da ignorância de mente, meu Deus. Ah, Pai, o teu nome tem todo o poder para estar vindo agir em toda a terra. Ah, o teu nome está aqui repousando sobre as nossas vidas. Ah, Pai, no teu nome, Jesus, eu oro agora. Eu oro, Senhor, pelas nossas vidas, te pedindo, meu Pai, que o Senhor traga aquilo que o Senhor sabe que a gente precisa. O Senhor sabe daquilo que a gente necessita. E é por isso que invocamos o teu nome, porque o Senhor diz que todos aqueles que invocaram o nome do Senhor será salvo. Então nos salva, salva os nossos, salva, Senhor, os nossos vizinhos, os nossos parentes, os nossos, Senhor,
os nossos vizinhos, nossos parentes, os nossos entes queridos que estão perto e que estão longe, Jesus Cristo. Oramos em teu nome, Jesus, para que toda a sociedade, meu Pai, para que assim todas as nações da terra, Israel, o nosso Brasil, meu Deus, venha ter entendimento que o teu nome há poder, que teu nome, Senhor, tem que ter respeito, que no teu nome, Senhor, tem que ter temor, e precisamos verdadeiramente buscar ao Senhor, porque o Senhor, meu Pai, está aqui para manifestar o teu poder em toda a terra. Ah, Senhor Jesus, vai de encontro aos hospitais, delegacias, penitenciárias, asilos e abrigos. Vem com teu poder que há no teu nome, tirando essas pessoas, meu Deus, do cárcere, da morte, da prisão. Quantas pessoas se encontram endemoniadas neste momento, que estão fazendo coisas e não estão sabendo o que estão fazendo. Meu Deus, são pessoas, meu Pai, que dão ali, Senhor, abertura para o inimigo operar, mas que todavia o Senhor entre com a tua intervenção divina, em nome de Jesus, que essa pessoa seja liberta agora. Essa pessoa, Senhor, que está aprisionada nas drogas, nos vícios, Senhor, na jogatina, essas pessoas que estão aprisionadas agora, meu Senhor, com meu Pai ali, Senhor, na depressão, nas medicação. Meu Deus, o Senhor sabe qual o tipo de prisão, de cárcere, de fundo de poço que essa pessoa está vivendo, que o inimigo tem levado ela. Espírito Santo de Deus, a liberte em teu nome, Jesus. É o que eu peço e desde já lhe agradeço, a tua libertação possa nas nossas vidas, em nome de Jesus. Nosso lar restaurado, em nome de Jesus. Nossa vida, Senhor, abençoada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que assim seja. Que o seu coração seja guardado pelo Senhor Jesus. Aleluia. Que assim seja. Amém. Quero agradecer a todos, que estiveram aqui nesta live para a glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Agradecer, claro, a Ele sempre, a gratidão eterna a você que faz parte aqui do meu canal do YouTube e também todos que me acompanham no Kawai. Então, como é que você usa, se utiliza do nome do nosso Senhor Jesus? Com entendimento? Sim ou não? Acredito que a partir de hoje, dessa live aí, eu tenho certeza que o Senhor abriu o nosso entendimento, nos esclareceu muitas coisas e vamos aprender verdadeiramente a utilizar o nome dele. Amém? Beijo no coração de todos, fique com Deus e até a próxima.